Amados, nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Eu quero ler Josué capítulo 2 e vamos ler apenas os versos até de número 7 de Josué. Diz assim, palavra de Deus, vou ler a minha tradução, diz: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos do linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Vamos ler até aqui apenas e vamos caminhar um pouco com o que a palavra de Deus tem a nos mostrar nesta manhã, à luz do texto que nós lemos e também de alguns outros textos. Certamente o Senhor haverá de falar aos nossos corações. É interessante que existem alguns personagens que, quando nós lembramos o seu nome, nós geralmente associamos certas profissões. Podemos dizer o nome e logo pensamos numa profissão. Davi era pastor, né? Davi era pastor, Neemias foi um construtor, Isaías era um profeta, né? Isaías era um profeta. Pedro era o quê? Pescador. Então vamos fazendo as associações à medida em que vamos nos lembrando de nomes de determinados personagens. Mas e Raabe? Prostituta, né? É exatamente o que a palavra de Deus nos mostra. E, aliás, a palavra de Deus não faz questão nenhuma de esconder a ocupação de Raabe. Não faz nenhuma tentativa para encobrir isto, de forma alguma. Aliás, tem algo maravilhoso naquilo que o Senhor tem através de sua palavra, é que ela não esconde o pecado de ninguém. Ela deixa bem claro, mostra, evidencia. E a primeira vez que nós ouvimos sobre Raabe, nós ouvimos exatamente no texto que nós lemos aqui, no capítulo 2, identificando exatamente Raabe como uma prostituta, a prostituta chamada Raabe. E ela aparece outras vezes no mesmo texto de Josué, no capítulo 6, verso 17, no capítulo 6, verso 25. A gente vai ver a mesma menção a Raabe como prostituta. E se isso não fosse suficiente, a gente vai para o Novo Testamento e também vamos encontrar a mesma menção feita à mesma mulher. Mas dessa vez é interessante que a menção é feita primeiro no momento se referindo à fé de Raabe, e num segundo momento se referindo às obras de Raabe. Hebreus 11:31 fala que pela fé Raabe, a prostituta, vejam que mais uma vez a menção daquilo que ela fazia, e também Tiago 2:25, quando fala Raabe, a prostituta, que pelas suas obras conseguiu salvar 2 espias. Então, 5 vezes nós vemos aqui esta menção à luz da palavra do Senhor. Parece que Deus, como nós falamos, não quer que esqueçamos de forma alguma que Raabe era uma prostituta. E prostituta quer dizer a pessoa, a mulher, que pratica o ato sexual com a finalidade de ganhar dinheiro. Em algumas partes do mundo hoje, a prostituição ela é profissão, né? Em algumas partes do mundo, em alguns países. E aqui no Brasil, curiosamente, em 2002, se não me falha a memória,
instituíram uma lei na tentativa de dar direitos ou benefícios a prostitutas. E isso criou um choque, tem criado um choque até hoje do ponto de vista jurídico, porque a lei diz que a prostituição é crime. Ainda diz que é crime, mas ela, ao mesmo tempo, dá direitos. Isso tem criado um conflito, tanto que o INSS, por exemplo, tem grande dificuldade em dar direitos àquelas pessoas que se consideram prostitutas com a finalidade de alcançar algum direito. Então, a gente vai vendo que há algumas dificuldades nesse sentido. Até mesmo onde a prostituição é considerada profissão, até onde é considerada profissão, tem havido conflitos. Ainda assim, mesmo que legalizado, não tem se levado à frente, tem havido grande dificuldade de entender prostituição como profissão. Biblicamente, nós sabemos que é pecado mesmo, né? Biblicamente, a palavra de Deus mostra claramente que é pecado. Então, eu imagino que Raabe talvez tivesse já desistido de qualquer esperança de ter a sua vida transformada, mas Deus tem os seus próprios propósitos para a vida das pessoas. Ele pode transformar a vergonha em glória, em um momento brilhante de redenção na vida de alguém. Assim é o nosso Deus para com aqueles que Ele alcança, para aqueles que Ele apresenta a sua graça. Deus muda, Deus transforma a vida das pessoas. O registro bíblico não nos dá detalhes sobre a vida de Raabe. Nós não sabemos nada a respeito de como ela se tornou prostituta, sobre o seu contexto familiar, não sabemos nada sobre sua religião, não sabemos nada como ela foi criada, se ela cria anteriormente em Deus ou não, não é muito claro para nós, nada a respeito disso. Mas, no entanto, Raabe, ela de forma surpreendente, ela aparece na Bíblia mencionada no livro dos heróis da fé. Aparece lá o nome em Hebreus 11. Seu nome está relacionado ao lado de diversos nomes, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó e tantos outros. Ali está Raabe. Eu quero destacar algumas coisas aqui para a gente refletir um pouco da forma como o Senhor ele age na vida das pessoas, por mais que pareça até mesmo estranho aos nossos olhos. E eu quero destacar primeiro que Deus, Ele trabalha muitas vezes com o improvável. Deus trabalha com o improvável. A gente pode citar outros exemplos bíblicos a respeito disto, como Moisés. Moisés se apresentou como gago, com dificuldade de fala, para ir a Faraó, mas ainda assim Deus manda que Moisés vá a Faraó. E curiosamente Deus usa um instrumento insignificante que Moisés tinha. O que era? Uma vara. Um pedaço de pau. Uma coisa sem nenhum significado, sem nenhuma representação grandiosa, mas no entanto Deus usa aquele pedaço de pau para fazer coisas extraordinárias diante de Faraó. Deus usa o improvável. Nós poderíamos citar Labão. Labão teve uma experiência interessante, né? De um animal que foi conversar com ele, ou que falou com ele. Balaão, Labão. É tudo quase igual, né? Só inverter, né? Balão com Labão. Balaão. E vocês percebam que Deus usa uma jumenta. Improvável. Algo extremamente improvável, mas Deus usa de forma extraordinária. Nós podemos citar Elias. Elias, Deus determina que ele seja sustentado por uma viúva, a viúva de Serepta. E curiosamente, pode não parecer estranho, mas uma viúva, o que tem a viúva sustentar? Mas é curioso porque o texto bíblico diz que ele, quando chega lá na casa da viúva, a viúva diz, olha, eu tenho um pouco de farinha e azeite que vai dar para eu fazer um pão aqui, um bolo para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer.
Essa era a expressão que a viúva deu, a palavra que a viúva deu a Elias. E, no entanto, o Senhor manda que aquela viúva sustente Elias durante todo o tempo que ele estivesse ali. E Elias ainda diz para a mulher assim: olha, então vai lá, faz o que você está dizendo, mas faz para mim primeiro. Como quem diz assim: olha, faz para mim, porque se não sobrar, vocês se virem. Não, na verdade, ele diz à mulher: olha, faz para mim primeiro, porque daqui para frente não vai faltar farinha e não vai faltar azeite nessa casa. Deus vai fazer multiplicar. E Deus fez o improvável. Aquilo que era improvável, Deus faz de forma extraordinária. Assim como foi na vida de Raabe. Quem iria dizer que Raabe, uma mulher que ficava lá em cima do muro, numa casinha, talvez um barraco, prostituta, conhecida por todos, inclusive pelo rei, tanto que o rei manda que fossem a ela para que pudessem falar a respeito de ter guardado ou ter escondido 2 espias, e no entanto aquela mulher, que aos olhos de muitos talvez não significasse nada e não valesse nada, mas ainda assim Deus olhou para aquela mulher e viu nela virtude, e a alcançou com a sua graça. Irmãos, Deus usa o improvável. Quem sabe você aqui nessa manhã não é alguém que talvez ache que não tenha condições de ser usado pelo Senhor. Quem sabe você se acha incapaz, sem nenhuma possibilidade, acha-se incompetente para ser usado por Deus. Meu amado, Deus usa qualquer um de nós para fazer a sua obra, para executar os seus desígnios naquilo que Ele tem como propósito. Não tenha dúvidas disto. Deus pode usar cada um de nós para que a sua obra seja realizada, porque Deus trabalha até mesmo com o improvável. Mas que você se ache incapaz, Deus vê em você capacidade para isto. Vemos também uma coisa extraordinária, e aí mostra a graça de Deus, a graça maravilhosa do Senhor. É quando nós percebemos também que, além de Deus trabalhar com o improvável, nós vamos ver que a salvação do Senhor, ela alcança a todos os pecadores. Estamos fechando missões nacionais hoje. Irmãos, Deus alcança a todos indistintamente. Por mais que a gente mesmo faça acepção. E é incrível como nós muitas vezes fazemos acepção de pessoas. É incrível como muitas vezes a gente olha para alguém e aos nossos olhos, porque não gostamos, porque achamos diferente ou porque achamos estranho, a gente mesmo bloqueia a possibilidade de Deus nos usar para alcançar aquela pessoa para a sua graça. Mas com o Senhor não é assim. A história nos ensina que ninguém está fora da graça de Deus. Ninguém está fora. Nós vimos aqui o Pedro falando do seu trabalho que ele estava fazendo aqui junto aos marginalizados ali no plano piloto. Vou dizer assim, porque envolve não só prostitutas, mas outros tipos de pessoas que ficam ali a ermo, pessoas que não têm nenhuma condição social. Essas pessoas também são alvos da graça de Deus. E a igreja do Senhor, ela precisa estar aberta e disposta para ser instrumento de Deus para alcançar o coração dessas pessoas. Mesmo no meio do julgamento, Deus estende a sua mão para salvar uma prostituta que se volta para Ele. Mas um detalhe, ela se volta com fé. Isto faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É a fé, instrumento poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Quando nós nos voltamos para o Senhor com fé, Deus move montanhas. E Jesus fala sobre isso, né? Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, montanha pode ser movida. As dificuldades, os obstáculos ou qualquer outra coisa pode ser removido. E foi exatamente o que o Senhor fez na vida de Raabe.
Romanos 5, 20 e 21 mostra claramente esse agir de Deus quando diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Por quê? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos que a promessa de Deus, a promessa do Senhor é para todas as pessoas, para todos os povos. Nós vemos aqui o relato de uma tribo alcançada pela graça de Deus, pessoas que estavam lá no meio da selva e que foram alcançadas pelo amor de Deus. Raabe era uma estrangeira, uma gentia, criada talvez numa religião pagã. Talvez aos olhos humanos não fosse merecedora da graça de Deus, mas o Senhor a agraciou de forma maravilhosa com o seu amor e com a sua graça. O texto de Raabe, ele ilustra bem a promessa de Deus através de Abraão, quando diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. E assim o foi com Raabe. O plano de Deus, o plano do Senhor, sempre revela a sua glória. Tudo que Deus faz, Ele faz para a manifestação da sua glória. Tudo que Deus faz, Ele não faz para enaltecer o homem, mas para enaltecer a si mesmo, para manifestar a sua glória diante de todos, para que todos vejam com clareza quem Ele é. Que Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. O que aconteceu a Raabe após a queda do muro de Jericó? É interessante a gente perceber isto, ver o que Deus faz na vida daquela mulher. Olha bem, ela se casou com um homem chamado Salmão, que tiveram um filho chamado Boaz, que teve um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jessé, que teve um filho chamado Davi. E Davi foi quem? Rei de Israel. Homem segundo o coração de Deus, o maior de todos os reis existentes na nação de Israel. E de Davi descende quem? Jesus. E Raabe aparece então lá na genealogia de Jesus, Mateus 1, 5, 6, mostrando como Deus muda a história da vida de alguém quando esta se apresenta pela fé diante do Senhor. E aqui, em Mateus 1, ela já não se apresenta ou não aparece como prostituta. O texto já não a aponta como prostituta, mas na verdade como filha de Deus. Porque foi transformada, foi restaurada naquele dia, para que fizesse parte do processo de Deus na história da humanidade, podendo ter na sua genealogia aquele que é o Senhor e Salvador para toda a humanidade, o Senhor Jesus. Ela, para sempre, passaria a ser conhecida como uma filha de Deus, como alguém que deu um significado real à sua vida, porque simplesmente pela fé atendeu, obedeceu os desígnios do Senhor para a sua vida. Hebreus 11, 31 diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Não foi destruída com os desobedientes. E eu quero concluir dizendo que quando nós estamos andando com o Senhor, quando pela fé cremos que Ele está no controle de nossa vida, bênçãos são derramadas sobre nós. A bênção de Deus caminha sobre nós. A bênção de Deus produz frutos dignos de arrependimento sobre nossas vidas. Nunca duvide do Senhor. Creia que Ele é apenas, não creia que Ele é apenas o seu Deus, mas também o seu Salvador. Confie. Nunca duvide. Nunca duvide. Não duvide
daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. A dúvida, ela geralmente vê apenas obstáculos, mas a fé, ela vê o caminho, ela vê a direção. A dúvida, ela vê a escuridão da noite, as trevas. A fé vê o dia, vê a luz. A dúvida tem medo de dar um passo, mas a fé, ela eleva-se nas alturas, num salto para a eternidade. A dúvida pergunta: quem acredita? A fé responde: eu. Amém? Amém? Eu, pela fé, nós cremos no nosso Senhor, cremos naquilo que Ele pode fazer, cremos que Ele ainda haverá de realizar através das nossas vidas. Raabe recebeu do Senhor muitas bênçãos graças a alguns passos que ela deu. Coragem para receber os espias, ousadia para dar proteção àqueles espias, determinação, porque ela se manteve firme para cumprir o seu intento, o seu objetivo, e ação, porque ela decidiu proteger a sua família. Ela aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando, não só para ela, mas ela aproveitou também para que a sua família também fosse protegida. E eu encerro citando alguns textos da palavra de Deus, que nos mostram algumas promessas do Senhor para nós. Hebreus 13:5 mostra a promessa do Senhor em não nos abandonar. E ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Creia nisto. Confie nisto, da palavra do Senhor. Vou citar também Filipenses 4:19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Suprirá algumas necessidades, né? Suprirá a todas. Então, todas têm limite? Não? Acho que tem, todas. Todas são todas, nada menos que isso e nada mais que isso. Simplesmente todas as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Creia nisto, confie nisto. E fechando Romanos 10:9, que diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você é salvo. Você é um salvo. Você tem certeza da sua salvação. Você tem a convicção de que se morrer hoje vai para a eternidade com Deus e não para a perdição eterna. Eu olho aqui, eu sei que eu só estou vendo crente, mas eu não poderia deixar de perguntar isso, porque, irmãos, isso faz toda a diferença. Isto faz toda a diferença. Tudo que eu falei aqui, das promessas do Senhor, aquilo que o Senhor faz, a forma como Deus abençoa, a diferença, o diferencial será a salvação eterna que nós temos. É a salvação que vai determinar todas as outras coisas. Por isso é que eu pergunto e sempre perguntarei: você é salvo? Você tem certeza de salvação? Você está convicto de vida eterna? Porque isso pode determinar tudo na sua vida para frente. Você pode ser alguém extremamente abençoado por Deus, extremamente enriquecido pela presença de Deus, e pode ter e experimentar todas essas promessas que nós encontramos na palavra de Deus, porque ela não só se resume àqueles do passado, mas ela também pertence ao presente momento que vivemos, porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. O Deus de Raabe continua sendo o mesmo Deus de hoje. Amém? Vamos orar. Deus amado,
É bom poder estar na tua presença, Senhor, poder te louvar, te adorar, porque reconhecemos a ti como único Senhor sobre nossas vidas. E reconhecemos, ó Deus, o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de cada um de nós. Ó Deus, isso traz alegria profunda aos nossos corações, porque sabemos, ó Deus, que a tua palavra nos garante toda a sorte de bênçãos espirituais sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça que um dia foi manifesta em nossas vidas e vivenciamos hoje debaixo dela. E esta tua graça, Senhor, tem cada dia suprido as nossas necessidades, de maneira tal, Senhor, que temos visto a grandiosidade do teu amor e do teu poder sobre nós. Ó Deus, assim como o Senhor mudou a vida de Raabe, se porventura houver alguém aqui que ainda não tenha experimentado essa mudança, que o Senhor esteja efetuando, Senhor, em cada coração. É a oração que fazemos, no nome de Jesus.